Boa tarde, galera. Em pleno dia dos professores, estou aqui tentando gravar mais um vídeo. Então, não, vou gravar mais um vídeo, né? Para a gurizada aí, para tentar superar as dificuldades da matemática. O vídeo de hoje é sobre a regra de 3 simples, tá? Então, a gente vai resolver alguns problemas sobre regra de 3 simples. Por que simples? Porque existe a regra composta. Nós vamos trabalhar apenas com a regra de 3 simples por enquanto, ok? Vou pegar alguns problemas que a gente tem lá naquela listinha de problemas que eu dei para vocês, para a gente resolver. Então, um deles diz o seguinte: com 5 quilos de café, custam R$ 7,50. Quanto que eu vou pagar por 12 quilos de café? Então, olha só, eu tenho 5 quilos que custam R$ 7,50. Quanto eu vou pagar por 12 quilos de café? Essa é a pergunta. Então, 7 quilos custam R$ 7,50. Quanto eu vou pagar por 12 quilos? Sempre prestando atenção para colocar as grandezas uma embaixo da outra. Ó, quilo embaixo de quilo, preço embaixo de preço, né? Daí, como é que eu resolvo a regra de 3? É só multiplicar em diagonal. Sempre olhando se as grandezas estão diretamente proporcionais ou não, né? Tem esse detalhe também. No caso aqui, ó, quanto mais café eu comprar, mais eu vou gastar. Aumenta a quantidade de café, aumenta a quantidade de preço que eu vou pagar. Então, as grandezas são diretamente proporcional, é só eu multiplicar em diagonal. Essa interrogação eu posso colocar o famoso x, ó, que é a incógnita, né? Então, eu vou ter a razão 5 para 12, ó, 5 para 12, igual a 7,5, vou deixar o zero de fora, para x. Aí agora é só multiplicar em diagonal. Então, 5 vezes x vai ser igual a 12 vezes 7,5. E o x, esse 5 que está multiplicando, ele vai vir para cá dividindo, ó, sempre aplicando a operação inversa. Vezes o 12,5. Quanto que é 12 vezes 7,5? Vamos lá. 12 vezes 7,5. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14 e 1, 15. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 0, 10, vai 1, 9. Olha só, aqui é 7,5. Eu tenho uma casa decimal, tá vendo? O que é casa decimal? Cada algarismo após a vírgula. Então, eu vou ter que colocar a vírgula na resposta, deixando essa uma casa decimal. Então, ao invés de 900, eu tenho só 90. Então, aqui, ó, eu vou ter 90 dividido por 5. E 90 dividido por 5, 9 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Sobra 4. Baixa aquele zero. 40 dividido por 5 dá 8 e não sobra nada. Então, o x vai ser 18. O que é o 18? É o preço, é o valor. Então, o x vai ser R$18, que é o preço que vai custar os 12 quilos de café. Ok? Outro problema. Um mecânico torneia 84 peças em 6 horas. Quantas peças ele tornearia em 8 horas de trabalho? Então, o problema diz o seguinte: para fabricar 84 peças, ele leva 6 horas. Quantas peças, olha o x embaixo de peças, né? Quantas peças ele tornearia em 8 horas de trabalho? Esse é o meu problema. 84 peças é produzidos em 6 horas. Quantas peças eu produzo em 8 horas? Estão vendo que se eu aumentar o tempo, eu aumento a quantidade de peças? Quanto mais horas de trabalho, mais peças produzidas. Então, já está diretamente proporcional. É só montar a proporção e multiplicar em diagonal. Então, a proporção vai ser 84 para x, assim como 6 para 8. Aí, aquela multiplicação em diagonal. Então, 6 vezes x igual a 84 vezes 8. O x vai ser, ó, o 6 que está multiplicando, vem para cá dividindo esta conta aqui. Vamos fazer essa conta. 84 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 8 vezes 8, 64. Com 3, 67. Então, 672 que eu vou dividir por 6. Então, eu tenho 672 dividido por 6.
6 dividido por 6 dá 1, ó, não sobra nada. Baixa o 7, 7 dividido por 7 dá 1 novamente e sobra 1. Baixa o 2, 12 dividido por 6, 2 e não sobra nada. Então o meu x vai ser 112. O que é o x? É a quantidade de peças, tá vendo? Olha, está na mesma coluna das peças. Então, em 8 horas serão produzidas 112 peças, ok? Vamos para mais um probleminha envolvendo regra 3 diretamente proporcional. Então, olha só. A água do mar contém 2,5 gramas de sal a cada 100 ml de água. Quantos gramas de sal teremos em 5 litros de água? A água do mar contém 2,5 gramas de sal a cada 100 ml de água do mar. Quantos gramas, olha o X na direção aqui, na mesma coluna do gramas, né? Teremos em 5 litros de água? Esse é o meu problema. Percebam que aqui eu tenho litros e mililitros. Tá vendo? As grandezas têm que ser igual. Então eu não posso trabalhar com mililitros e litros. Eu tenho que transformar sempre o maior no menor. Sabemos que 1 litro equivale a 1000 ml. A cada litro eu tenho 1000 ml. Então logo 5 litros eu vou ter os 5.000 que eu falei antes, mililitros. Então, no lugar de 5 litros, eu vou ter 5.000 ml. Daí eu tenho a mesma unidade. Ó. Bom, se eu aumentar a quantidade de água, vai aumentar a quantidade de sal, concorda? Quanto mais água, mais sal produzido. Então, aumenta a quantidade de água, aumenta a quantidade de sal. Diretamente proporcional, então é só montar a multiplicação em diagonal, né, do jeito que está aqui, ó. 2,5 está para x, assim como 100 está para 5.000. Aí eu multiplico diagonal. Só que antes de multiplicar em diagonal, olha só, esses dois zeros aqui eu posso cortar com esses dois zeros, tá vendo? Que é o mesmo que dividir por 100. Então, ao invés de 100 eu vou ter 1, ao invés de 5.000 eu vou ter só o 50. Então, eu vou ter essa razão aqui, ó, 2,5 para x e 1 para 50. 1 vezes x já é o x, concordam? 1 acaba ficando neutro, não uso para nada. Então, eu só vou ter 2,5 vezes 50. 2,5 vezes 50. E essa continha, 2,5 vezes 50, ó. Esse zero eu jogo na resposta. 5 vezes 5, 25, vão 2. 2 vezes 5, 10 e 2, 12. Só que aqui eu tenho 2,5, tá vendo, ó? Eu tenho 2,5, então eu tenho que deixar na resposta uma casa decimal. Aqui eu não tenho nenhuma porque nem tem a vírgula, então essa casa decimal eu tenho que colocar a vírgula deixando essa casa decimal. 125,0 é 125. Então logo o x vai ser 125. O que é o 125? O que é o x? É gramas. Então com 5 litros de água eu vou conseguir produzir 125 gramas de sal. É isso que o programa está pedindo, ok? Agora, preste atenção nesse problema. Ó. Um trem com velocidade de 48 km por hora, ele gasta 1 hora e 20 minutos para percorrer uma certa distância. Para fazer o mesmo percurso a 60 km por hora, quanto tempo esse trem gastaria? Então, o trem ele está andando a 48 km por hora. Ele gasta para fazer o percurso 1 hora e 20 minutos. A pergunta é, se ele andar a 60 km por hora, quanto tempo ele vai gastar para fazer o mesmo trajeto? Percebam que se eu aumentar a velocidade, olha aqui, eu andava a 48, agora eu estou andando a 60. Aumentou a velocidade, certo? Se eu aumentar a velocidade, eu vou diminuir o tempo. Quanto mais rápido eu for, menos tempo eu vou gastar. Então, eu não posso multiplicar em diagonal do jeito que está aqui. Antes de montar a minha proporção para multiplicar em diagonal, eu preciso inverter uma das duas grandezas. Então,
Quando são diretamente proporcional, aumenta uma, aumenta a outra, ou diminui uma, diminui a outra. Quando são diretamente, é só multiplicar em diagonal do jeito que está. Quando é inversamente, eu tenho que ou inverter a segunda grandeza ou a primeira. Tanto faz. Eu sou obrigado a inverter para depois ir para a multiplicação. Então vai ficar assim, ó. Um detalhe. 1h20, ó. Tá vendo que eu tenho duas grandezas? Eu tenho que ter uma só. Então, como eu falei anteriormente, sempre a maior para a menor. O que é 1 hora? É 60 minutos? 60 mais o 20, eu tenho 80 minutos. Então, ao invés de 1h20, eu vou trabalhar com 80 minutos. Então, como vai ficar a minha proporção? 48 está para 60, assim como, olha só, eu vou inverter aqui, tá? O x que está embaixo vai ficar em cima e o 80 de cima vai vir para baixo. Por que isso? Porque são inversamente proporcionais. Quanto mais tempo, quanto mais velocidade, menos tempo. Agora sim eu multiplico em diagonal. Então, 60 vezes x vai ser igual a 48 vezes 80. O x vai ser igual a 48 vezes 80 dividido por 60. Olha só, esse zerinho, ó, eu posso cortar com esse, tá? Esses dois zerinhos, que é o mesmo que dividir por 10, já posso eliminar. Então, ao invés de trabalhar com 80, eu vou trabalhar com 8. Então, eu vou pegar 48 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 4 vezes 8, 32. Com 6, 38. Então, 384 é o que eu vou dividir por 6, porque eu cortei o zero. Ao invés de 80, eu trabalhei com 8. Ao invés de 60, eu vou trabalhar só com 6. 384 dividido por 6, ó, 38 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Sobra 2. Baixa aquele 4. 24 dividido por 6 dá 4. 6 vezes 4, 24. Não sobrou nada. Então, o meu x vai ser igual a 64. Mas olha só, o que é o 64? É o minutos, tá vendo? O x é minutos. O que é 64 minutos? Bom, os 60 minutos é 1 hora e o 4 minutos, minutos. Então, o meu x vai ser 1 hora e 4 minutos, que é os 64 que eu cheguei aqui. Ok? Grandeza inversamente proporcional. Vamos lá. Outro probleminha. Completamente abertas, duas torneiras enchem um tanque em 75 minutos. Quanto tempo 5 torneiras semelhantes às primeiras e completamente abertas encheriam o mesmo tanque? Então eu tenho que duas torneiras enchem um tanque em 75 minutos. Duas torneiras enchem um tanque em 75 minutos. Quanto tempo, quanto tempo eu vou precisar se eu usar 5 torneiras também abertas igual a primeira? O contexto não pode mudar, né? Então, duas torneiras enchem o tanque em 75 minutos, 5 torneiras vão encher o tanque em quanto tempo? Perceba que se eu aumentar o tempo, se eu aumentar a quantidade de torneiras trabalhando, eu vou diminuir o tempo, não vou? Quanto mais torneiras abertas, menos tempo eu vou usar para encher esse tanque. Então, se eram duas torneiras, levava 75 minutos, 5 torneiras vão levar bem menos tempo, né? Então, de novo, olha só as setinhas inversamente proporcional. Quando eu montar a minha proporção para multiplicar em diagonal, uma das duas tem que girar, ou a segunda ou a primeira. Então, eu vou deixar a primeira como está, ó. 2 está para 5, assim como eu vou girar aqui, ó. Então, o x vai para cima e o 75 para baixo. Ok? Agora sim que eu multiplico em diagonal. 5 vezes x vai ser igual a 2 vezes 75. X vai ser igual, o 5 está multiplicando, veio dividindo. O dobro de 75, 150. Certo? 150, 15 dividido por 5 dá 3. Joga o zero para cá, 30.
O que é o X? Minuto, né? Então, as 5 torneiras funcionando vão levar agora 30 minutos. 2 gastam 75 minutos, 5 vão gastar 30. Tá vendo como diminui? Legal, né? Vamos lá. Último probleminha para a gente encerrar então o vídeo. Para fazer um determinado serviço, 15 homens gastam 40 dias para esse serviço. Para fazer o mesmo serviço em 30 dias, quantos homens, quantos operários serão necessários? Então, olha só o problema. 15 homens fazem o serviço, fazem a obra em 40 dias. 15 homens fazem o serviço em 40 dias. Para fazer o mesmo serviço em 30 dias, olha só onde é que vai o X? Embaixo de dias. Quantos homens... Opa, aqui é 30 dias. 30 dias, já perdi aqui. 15 homens fazem o serviço em 40 dias. Para fazer o mesmo serviço em 30 dias, quantos homens vão ser necessários? Aqui vem o X. 15 homens fazem o serviço em 40 dias. Em 30 dias, quantos homens eu vou precisar? Percebam que se eu diminuir a quantidade de dias, eu vou precisar de mais gente trabalhando, né? Se antes o serviço era feito em 40 dias com 15 operários, se eu diminuir, se eu quiser mais rápido, eu vou precisar de mais pessoas trabalhando. Então, menos dias de trabalho, mais pessoas trabalhando. Então, eu vou ter que girar também quando montar a proporção. Vou aproveitar e vou girar primeiro. Ao invés do 15 ficar em cima do X, vou fazer o contrário. X em cima do 15. E aqui eu deixo como está. Tanto faz você girar a primeira como a segunda. Tá? Não muda nada. Olha só o zerinho de novo aqui, ó. 40 e o 30 é como eu dividi por 10, por isso eu cortei o zero. Então agora eu só vou trabalhar com o 4 e o 3. Então, 3 vezes x vai ser igual a 15 vezes 4. O x vai ser igual, o 3 está multiplicando, vem dividindo. 4 montinhos de 15, 15 mais 15, 30. 30 mais 30, 60. 60 dividido em 3 vai dar 20. O que é o X? O que é o 20? Quantidade de horas de homens, né? Então, para fazer o mesmo serviço em 30 dias, eu vou precisar agora de 20 homens. Se eu diminuo a quantidade de dias, vou precisar de mais pessoas trabalhando. Ok? Espero que tenha contribuído. Um bom estudo para vocês. A gente se vê por aí. Valeu!